vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tua própria vida. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, buscando o bem, e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Muito bem, meus irmãos. Que o nosso pensamento nesse instante possa chegar até aos pés do nosso Criador, de Deus, nosso Pai, e agradecer ao Senhor por esta oportunidade bendita de mais uma vez, de mais uma noite, nós podemos aqui nos reunir nesta casa de oração. Agradecer ao Senhor por tudo que tem colocado à nossa disposição, os nossos familiares, o nosso trabalho, aqueles com quem nós convivemos. Agradecer, Senhor, pela nossa saúde física. Agradecer por, desde que quando nós aqui adentramos, já estamos tratando a nossa saúde espiritual. Agradecer pelo alimento que foi colocado à nossa mesa no dia de hoje, fruto desse trabalho, que nutre o nosso corpo físico. E agradecer pelo alimento da alma que recebemos todas as noites que aqui viemos. Que o nosso pensamento também possa chegar até Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. E agradecer ao nosso modelo e guia, pelo seu Evangelho, pela sua boa nova, por ter vindo nos mostrar o caminho a seguir. E pedimos, querido amigo, ajuda-nos a trilharmos por este caminho, pois dele muitas vezes nós nos afastamos, porque ainda estamos imperfeitos. Precisamos de Ti, da Tua mão, do Teu ombro amigo, dos Teus conselhos, mestre querido. Portanto, envia para junto de nós os Teus mensageiros, os Teus prepostos, os espíritos mais elevados, a fim de eles inspirarem na nossa mente boas ideias, bons pensamentos, que nos ajudarão nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, que nos darão a coragem para seguirmos em frente. Também pedimos aos benfeitores espirituais, os protetores desse ambiente, que se façam mais uma vez junto a nós, coordenando os nossos trabalhos, nos auxiliando nessas tarefas, a fim de que possamos absorver, possamos assimilar o que aqui nós iremos ver e ouvir, que fique arquivado na nossa memória espiritual, que nos ajude os conceitos e as verdades que receberemos na noite de hoje
a bem nos conduzir pela estrada da vida. E que daqui a pouco, alguns minutos, quando nós encerrarmos as nossas atividades e fecharmos as portas desta abençoada casa, possamos todos retornar para os nossos lares, fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção espírita e envolvidos na paz. Assim seja. Meu irmão Cristiano, por favor. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminhos. O tema que foi escolhido por nós nesta noite é o tema Reuniões Mediúnicas. E aí esta apresentação é baseada em especial em uma obra, que é a obra Na Seara do Bem, do Espírito Tonini. O médium que o psicografou, não lembro agora, mas está citado ali no final da apresentação. Eu acho que é Antônio Ferraz ou Carlos Ferraz, alguma coisa assim. E o interessante é que esta obra ela retrata toda a atmosfera espiritual de uma reunião mediúnica. E também, é claro, dos trabalhos desenvolvidos nas casas espíritas. Então é uma apresentação bem visual. E aí quem é o Tonini? O Tonini ele era um trabalhador espírita que desencarnou e recebeu a oportunidade de continuar participando das atividades do Centro Espírita. Do Centro Espírita ao qual ele já desenvolvia os seus trabalhos. Talvez nós tenhamos esse merecimento. Quem sabe nós tenhamos a bênção de, após o término da nossa jornada terrena aqui, nós continuarmos participando dos trabalhos aqui da casa. Porque, infelizmente, alguns encarnados não tomam consciência logo após o seu desencarne e ficam perambulando por aí ligados às suas formas, pensamentos mais comuns. Aqueles que são mais conscientes têm a oportunidade de continuarem participando das atividades da casa. Isso com certeza é uma bênção. Então, aqui nós temos a primeira imagem, onde nós temos este é o Tonini e aqui um benfeitor espiritual. Então, após um tempo em que o Tonini ele passa pela espiritualidade, por toda uma fase de reorganização, de desprendimento da matéria, de esclarecimento acerca da sua situação na espiritualidade, ele se recompõe na espiritualidade e ele solicita a permissão para participar, conhecer os trabalhos dentro da atmosfera espiritual, já que ele os conhecia muito bem dentro da atmosfera física. Então o seu benfeitor o acompanha, é claro, até a casa espírita que ele era acostumado a desempenhar as suas tarefas. Chegando lá, o Tonini conhece o Joel, o espírito Joel, que era o responsável pelas atividades espirituais daquela casa. Então, meus irmãos, cada entidade, cada unidade que desenvolve atividades espirituais, ela possui um coordenador espiritual dos seus trabalhos e esse coordenador possui os seus imediatos. Então ele é apresentado ao espírito Marcos, que se encontra aqui na direita, que vai o acompanhar durante o desenvolvimento das atividades naquele centro espírita e explicar para ele tudo o que estava ali acontecendo. E uma surpresa que ele tem de imediato é que a quantidade de trabalhadores espirituais era muito superior à dos trabalhadores encarnados. Mas que bom! Que bom que existem muitos trabalhadores aqui desencarnados nos amparando em diversas funções, como nós veremos aqui.
Então, lá ao fundo, nós já vemos alguns trabalhadores desencarnados preparando o ambiente. Então, nós aqui chegamos, organizamos as cadeiras, colocamos uma música de fundo, vamos organizar aqui o material para a exposição, os copos com a água fluidificada, mas as equipes espirituais já se encontram aqui há muito mais tempo. Horas antes do início dos trabalhos, eles já se encontram aqui e estão organizando o ambiente, fazendo diversas atividades para que quando os encarnados venham, o ambiente já esteja devidamente preparado. Então aqui o Espírito Joel, que é o coordenador dos trabalhos da referida casa na história, ele recebe todos os trabalhadores, aqui são todos desencarnados, que é este momento que o Tonini se espanta da quantidade de trabalhadores desencarnados. E aí por que o Joel recebe? Para que eles se reúnam, entrem em comunhão de pensamentos, possam realizar uma oração antes do início dos trabalhos, para que todos estejam com os pensamentos uniformes para a execução das tarefas, embora tarefas diferentes para cada um. Depois o Marcos conduz o Tonini até uma sala onde existia um médico, e este espírito, o médico, que fora médico na Terra e continuava desempenhando atividades de médico na espiritualidade, ele coordenava os trabalhos de fluidificação da casa. E aí nós vemos aqui dois espíritos carregando dois recipientes semelhantes a ânforas, em cujo interior existiam fluidos que eles traziam de diversas partes da natureza, fluidos das cascas das árvores, do humus do solo, da seiva das plantas e inclusive a própria água, que é o elemento, que é o solvente universal, a substância mais importante que nós temos na natureza. Esses fluidos, é claro, são coletados junto aos elementais, que são espíritos ainda não na forma humana, que se encontram na natureza e são encarregados dessas atividades. E esses fluidos são trazidos até a casa espírita para que sejam utilizados na harmonização perispiritual e até mesmo orgânica dos encarnados ali presentes na reunião. Aqui uma imagem um pouco mais estranha. Aqui o Tonini conhece a equipe que é responsável pela comunicação e pela segurança da atividade que será desenvolvida. Então, esta obra, meus irmãos, se não me engano, ela é de 1997. Então, era uma época que a tecnologia não era tão avançada. E ele relata, aqui o Tonini está testando um equipamento. E ele relata a existência de diversos equipamentos eletrônicos, onde os espíritos responsáveis pela comunicação ficavam conectados com espíritos de esferas superiores. E dentre esses diversos equipamentos, alguns executavam a função de purificar as energias do ambiente, outros executavam a função de emitir vibrações que repelissem a chegada de espíritos de ordem muito inferior, e outros também para harmonizar o corpo físico dos encarnados que lá chegariam. E aqui ao fundo nós vemos um espírito organizando uma estrutura semelhante a uma tela, esta tela na espiritualidade. Porque assim como vem na reunião os encarnados, também vêm os desencarnados. E os desencarnados também precisam do contato visual, que aí nós veremos na sequência. E uma questão que eu não coloquei imagem aqui, mas que é importante falar, nessa história, nesta casa espírita, como era uma casa espírita de grandes dimensões, haviam na espiritualidade duas torres. E em cima dessas torres, dois espíritos ali presentes
exercendo uma função como se fossem de vigias. E eles ficavam ali cuidando o andamento de todos os trabalhos, e eles sinalizavam, essas torres eram iluminadas, e eles sinalizavam para o coordenador espiritual dos trabalhos se ocorresse algum tipo de intervenção das entidades inferiores. Porque nós não podemos ignorar que na espiritualidade existem organizações de espíritos inferiores, espíritos realmente trevosos. A maioria são irmãozinhos que ainda se encontram sem esclarecimento, mas existem aqueles que ainda odeiam a luz. E eles fazem de tudo para combaterem os espíritos do bem. Então as entidades espirituais do bem, elas possuem fortificações, não no sentido de agredir ou revidar alguma agressão feita por esses espíritos inferiores, mas simplesmente para paralisá-los ou afastá-los se for necessário. Aqui eu também comento que eu acho importante, fazendo uma relação com a obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, André Luiz relata uma experiência parecida, onde ali ele, junto ao instrutor Alexandre, visita uma instituição espírita onde será realizado um trabalho de materialização. Materialização é quando um espírito se torna visível para os encarnados e se torna visível a ponto de se tornar inclusive palpável. Mas conectando com esse raciocínio de agora, ali o André Luiz presencia espíritos utilizando equipamentos que condensam o oxigênio do ar, formando o gás ozônio. Porque o gás ozônio é ali o espírito Alexandre, o mentor de André Luiz naquela obra, explica que o ozônio ele servia como agente bactericida, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, para eliminar os miasmas, as energias deletérias, negativas, dos que estivessem ali presentes. Então é uma outra estratégia de harmonização dos ambientes onde são desenvolvidas atividades espirituais. Aqui esta imagem eu acho muito importante, que mostra o lado externo da casa espírita, da história. Na porta de entrada, uma imensa luz, parecendo mesmo um portal. Por que uma luz tão forte, meus irmãos? Porque a luz é necessária para que os espíritos sofredores que aqui se encontram na imagem, na representação, lá são encarnados adentrando a porta do centro espírita. Aqui são todos desencarnados. Para que os desencarnados compreendam que aquele ambiente é um ambiente onde eles vão se conectar com Jesus. Então, por isso a luminosidade bastante intensa, para simbolizar os espíritos que estão ali presentes. E nós temos relatos de irmãos nossos que participam de atividades em casas espíritas que têm o trabalho mediúnico, onde os espíritos que se manifestam comentam, às vezes espíritos que vieram de lugares muito distantes daqui da nossa região. E aí eles perguntam, como vocês chegaram até aqui? E os espíritos relatam, de onde eu estava, eu enxerguei a luz desse centro espírita. E eles seguiam pela luz, pela força do pensamento, é claro, e conseguem chegar até ali. Só que o que acontece? Vocês percebem aqui fora, temos trabalhadores espirituais do centro espírita, desculpa a redundância, que organizam a entrada. Porque é claro que é feita uma filtragem dos espíritos que vão adentrar ao trabalho. Que nem o palestrante André Trigueiro, que comenta em uma de suas palestras, é como se fosse um segurança de boate. Ele fica ali na porta com um semblante fechado e diz, vai entrar, mas vai ter que se comportar. É mais ou menos assim. Então esses espíritos, eles orientam aquelas entidades sofredoras,
sobre as condições para a entrada e permanência durante as atividades. Eles são orientados que eles têm o livre-arbítrio para entrarem, mas que eles precisam respeitar o andamento das atividades daquele centro espírita, senão eles serão conduzidos para a parte exterior. Então isso também acontece. E é claro que muitas entidades sofredoras não conseguem adentrar. E não porque são barrados, mas porque eles ainda não se sentem à vontade, se sentem muito mal na presença da luz. Então eles chegam até ali e titubeiam e acabam declinando da oportunidade de serem atendidos. Aqui é o início dos trabalhos da exposição, né? Todos os trabalhos espíritas têm uma oração inicial, a leitura do Evangelho ou de outra mensagem edificante, e sempre temos uma exposição de algum tema ou das próprias obras básicas. Então aqui nós vemos um orador junto a outros dois irmãos encarnados, um orador ali explanando algum tema do seu estudo, mas nós temos também os benfeitores desencarnados, e aí nós percebemos que um deles está conectado mentalmente ao nosso orador encarnado. Por que isso? Porque é óbvio que os encarnados não conseguem desenvolver o trabalho sozinhos. Até antes nós estávamos falando sobre isso, embora nós estudemos e tenhamos um conhecimento ainda muito pequeno da doutrina espírita, quando chega no momento algumas palavras nos faltam, esquecemos, nós somos falhos e muitas vezes saímos do nosso trabalho profissional e viemos para cá. Então é óbvio que esqueçamos de muitos detalhes das nossas exposições. E quem nos ajuda é o nosso benfeitor. O benfeitor dos trabalhos aqui da casa. Na verdade, é ele que desenvolve a maior parte do trabalho. Nós aqui somos um mero instrumento. Só que um detalhe bastante importante é deixado claro no livro, que para o orador captar determinadas ideias emitidas pelo benfeitor espiritual, ele precisa ter conhecimento deste assunto, se não desta vida, de vidas passadas. E aí nós temos um exemplo memorável que era o Chico. O Chico que tinha uma instrução primária e quando apresentava, escrevia ou falava com muitos intelectuais acerca do conhecimento espírita, ele tinha um domínio daquilo. Aí todo mundo pensa, ele era orientado pelo Emmanuel. Sim, mas ele tinha uma bagagem de todo aquele conhecimento de vidas anteriores. E aí, durante a exposição doutrinária, aqui nós vamos ver algumas situações que ocorrem com o público. Então, ao longo da exposição doutrinária, conforme as pessoas, os encarnados vão mantendo maior ou menor atenção à exposição, nós vamos nos conectando com as nossas memórias. Então, de repente, o orador fala sobre algum tema relacionado à família, e aqui no exemplo, a moça que se lembra, de acordo com a história, é claro, que de manhã, antes de sair de casa, ela havia discutido com a sua mãe. E tinha saído de casa sem falar com a mãe. E aí, quando ela chega ao centro espírita à noite, o orador fala alguma coisa ali relacionada à família e ela lembra. Isso tudo, é claro, conectado com as palavras do orador, mas também com os trabalhadores desencarnados que se encontram entre nós, nos incluindo bons fluidos e bons pensamentos. E na obra ele fala que muitas vezes apenas uma frase dita pelo orador já é suficiente para ajudar quem está ali no público. Daí não precisávamos falar aqui na frente 40, 50 minutos. Mas eu vou justificar o porquê disso, porque às vezes algumas palavras que são aqui ditas servem para uns, mas outras palavras servem para outros. E isso é normal que ao longo da exposição a nossa mente divague, pensemos nas nossas questões pessoais, de repente lembramos do trabalho, dos nossos afazeres domésticos ou das nossas pretensões futuras.
É normal que o nosso pensamento divague, mas nós temos que lutar para manter a nossa concentração. Aqui nós temos uma outra situação onde o Tonini, orientado pelo Marcos, chega a observar um senhor que ele estava olhando para o orador, mas não estava prestando atenção na exposição, porque ele estava pensando nas suas atividades profissionais. Ele estava preocupado com documentos que ele precisava preencher e assinar e enviar. Estava extremamente preocupado com o trabalho e totalmente desconectado com a exposição. Isso acontece, infelizmente, com todos nós ainda. Aqui outro exemplo, onde Marcos mostra para Tonini uma senhora envolvida por uma névoa escura. E aí ele explica que aquela névoa escura, que é a aura, como nós chamamos no Espiritismo, né, a energia da pessoa, ela se encontrava daquela forma densa porque aquela senhora carregava muitas mágoas no seu coração. E aí toda vez que ela chegava à casa espírita, ela chegava daquela forma. Estava ali olhando para o orador, mas estava pensando em todos os problemas particulares que ela tinha. E aí ela vai para o passe, recebe o passe, a fluidoterapia, e aquela névoa desaparece. E se vocês observarem, a névoa entra bem aqui na região do peito, onde fica o coração, né? Na região aqui do peito, nós temos o nosso chakra cardíaco, os chakras que são os centros de força, que absorvem energias do mundo exterior. Então nós acabamos, quando estamos magoados, irritados, principalmente pela região do coração e aqui do aparelho digestório, absorvendo energias ruins. E isso prejudica, né, o nosso coração, o nosso trato digestório. Às vezes ficamos com indigestão, dor na barriga e outros problemas associados por causa disso. E aí o que eles explicam? Que essa névoa desaparece em parte durante o passe, a fluidoterapia, mas que essa senhora retornava para sua casa e os pensamentos ruins continuavam. Então, a partir do momento que ela saía da casa espírita, ela continuava nutrindo aqueles pensamentos negativos. E aí, na outra semana, quando ela retornava na casa espírita, novamente estava envolta por aquela névoa. E, infelizmente, muitos de nós somos assim também. Aqui ele mostra um caso que é bastante comum das pessoas que adormecem durante as exposições, só que é claro que o Marcos explica para o Tonini a diferença entre as situações. Ele explica que aqui nós temos um senhor que exercia uma atividade braçal durante muitas horas ao longo do dia. Ele não era professor. Então ele ficava extremamente esgotado. E aí quando ele sentava, o corpo cansado relaxava pela atmosfera do ambiente e ele acabava adormecendo. Ele não conseguia assistir a palestra, prestar atenção nas explanações, mas o espírito dele recebia e a espiritualidade se compadecia da situação dele por causa do trabalho que ele desenvolvia. Em contrapartida, temos aqui esta senhora que às vezes somos nós durante a exposição. Ficamos com o pensamento divagando, pensamento longe, e aí de repente começamos a sentir uma preguiça, começamos a piscar mais devagar, naquele estágio que estamos quase dormindo, mas na verdade não estamos nem dormindo, nem acordados, mas principalmente não prestando atenção, não absorvendo nada daquilo que nos é colocado. E aqui este senhor mais ao centro, com a energia conectada aqui ao seu campo mental, ele também está adormecido. Só que neste caso, este senhor está sofrendo uma influenciação espiritual. E o espírito que o acompanhou até a casa espírita não foi permitido a seu entrar. Então o espírito ficou lá fora e o senhor ali dentro. Mas como esse espírito não queria que ele se instruísse, que ele progredisse, que ele visse outras coisas acerca da espiritualidade,
ele ficava o influenciando para que ele adormecesse e perdesse a oportunidade. Mas é claro, né, que a lei da afinidade ela é recíproca, então se este espírito exercia um grande domínio sobre aquele encarnado, é porque ele permitia e também se deixava dominar. Aqui uma imagem que eu acho bastante bonita, aqui os desencarnados assistindo também à exposição. Aqui na obra, como é relatado, os desencarnados ficam em um plano superior ao plano dos encarnados, como se fosse um mezanino, sei lá, me falta a palavra mais adequada, mas eles ficam num plano superior assistindo à exposição. Mas às vezes alguns deles ficam juntos de nós, sentados ao nosso lado, e ninguém precisa ter medo disso. E o interessante é que ali agora nós percebemos que ali está o orador, o seu benfeitor espiritual e outros espíritos que acompanham toda aquela exposição, cuidando se os desencarnados estão seguros, se estão se comportando, por assim dizer. E aquela tela que foi colocada, tela fluídica que foi colocada na parede por aquele irmão que nós vimos na imagem, ela está transmitindo imagens da vida de Jesus. E isso é interessante porque às vezes nós estamos fazendo uma exposição aqui, mostramos, sei lá, a imagem de uma cachoeira. Para nós encarnados é uma cachoeira, mas os benfeitores espirituais, para os desencarnados, mostram imagens belíssimas, que eles constroem com o poder da mente. E de acordo com a história, essas imagens da vida de Jesus eram muito mais vivas do que as imagens que a gente conhece das pinturas, dos filmes e tudo mais. Então, para que isso, né? Não é um privilégio para eles, mas para que eles fossem muito mais tocados. Então, muitos ali se emocionavam, como nós podemos perceber aqui, e acabavam aceitando, né? Porque os desencarnados vêm até a casa espírita assistir os trabalhos, participar para serem frutificados e aceitarem ir para um lugar melhor. Esse é o objetivo deles estarem aqui junto de nós. E muitos vêm junto conosco, claro, né? Aqui o trabalho de frutificação. As casas espíritas em geral possuem um livro onde as pessoas podem escrever ali o nome do encarnado ou desencarnado que deseja que receba alguma assistência. Nós aqui temos as papeletas ali na mesa ao fundo, né? Onde podemos escrever ali o nome das pessoas que queremos que recebam orações e colocarmos na caixinha. Então aqui na história, um espírito aqui traz um aparelho que coloca sobre o livro. E aquele aparelho, ele identifica, faz uma leitura, um escaneamento. Olha só, essa obra de 1997. Já no plano espiritual era tudo mais desenvolvido e tecnológico. Faz um escaneamento com o nome do encarnado que necessita de ajuda e mostra a foto de quem solicitou esse auxílio. Então, neste caso, era um homem, Antônio, aqui diz o nome, e quem tinha escrito o seu nome era sua mãe. E aí, a partir desse momento, são designadas equipes que vão ao encontro deste, no caso, encarnado. Onde ele estiver, essas equipes vão ao encontro dele para auxiliar, mas também um dos trabalhadores da casa vai ao encontro da mãe para que ela também receba assistência. E aí, neste caso, a mãe se encontrava, ela tinha escrito o nome do filho ali no livro das irradiações, e ela se encontrava assistindo a palestra. Então veio o benfeitor espiritual junto dela para compreender por que ela estava aflita em relação ao filho. E aí ele captou a forma de pensamento dela. O filho havia se divorciado e ele tinha 2 filhinhos pequenos e que haviam ficado com a esposa, com a ex-esposa, e ele estava preocupado em relação à situação dos filhos, estava com saudade dos filhos e ele estava começando a entrar num processo de depressão.
e a mãe havia percebido isso e estava aflita por ele. Então o espírito vem até essa mãe, consola ela, enquanto as equipes espirituais iriam até a casa desse filho para acompanhá-lo e começarem a fazer um trabalho com ele. Então imaginemos a quantidade de trabalhadores que são necessários para atender tudo isso, né? Agora chegamos no momento da fluidoterapia, que todos os irmãos conhecem. Aqui nós temos os médiuns que aplicam o que a gente chama de passe, né? E aí percebemos, que na verdade quem aplica o passe são entidades espirituais. Como eu falei antes, nós servimos só de instrumento. As entidades espirituais que enviam as energias que elas precisam passar pelo nosso corpo físico para chegar até a pessoa que está recebendo. Mas é claro que nós somos muito imperfeitos e às vezes as nossas energias acabam atrapalhando as energias dos benfeitores de chegarem até os encarnados que serão assistidos. Mas lembramos que eu falei que lá no início que existem diversos equipamentos que são inseridos nos trabalhos para ajudarem no seu desenvolvimento. E dentre esses equipamentos, existem equipamentos que filtram as energias negativas dos médiuns para que eles auxiliem aqueles irmãos encarnados que estão ali para receber naquele dia. Aqui, neste momento, o Tonini observa aqui, orientado pelo Marcos, diversas pessoas recebendo o passe. Então, de um lado aqui, ele vê um senhor que, enquanto recebia o passe, estava pensando no trabalho. Em vez de se concentrar naquele momento, que era o momento mais importante da atividade que ele participara naquela noite, ele estava preocupado com o seu trabalho profissional, que infelizmente acontece conosco, mas estava desconectado das energias que estavam sendo enviadas a ele. Por outro lado, nós temos aqui uma moça que estava tão concentrada que o seu perispírito chega a se dissociar, de certa forma, do corpo físico. Não tanto como aparece na imagem, mas é claro que o desenho foi elaborado para que a gente compreenda que quando nós estamos muito concentrados, conectados com a espiritualidade, o nosso perispírito ele se afrouxa um pouco do corpo e ele recebe muito mais livremente as energias que nos são enviadas. Aqui o momento da água fluidificada. E aí, no nosso caso aqui, alguns irmãos trazem as suas garrafas, mas nós temos ali os copos. Também aqui é uma surpresa a quantidade de espíritos que estão em volta da água fluidificada. Por que tem tantos espíritos ali, meus irmãos? Porque quando nós chegamos, eles analisam mais ou menos aquilo que nós estamos necessitando no momento. Então, cada espírito vai lá na garrafa de cada pessoa de presente e fluidifica aquela água de acordo com o que o encarnado necessita. No nosso caso, que são os copos ali sobre a mesa, eles também fazem a mesma coisa. E aí, quando acaba a atividade, nós vamos pegar o copo, nos vem a intuição, pega esse copo aqui da esquerda. É eles que estão nos intuindo a bebermos a água com os fluidos de que mais necessitamos no momento. Neste caso, o atendimento fraterno é realizado no final da atividade mediúnica. O atendimento fraterno, que talvez os irmãos não conheçam, é a recepção da casa espírita. Então, quando os encarnados adentram o centro espírita, sempre tem alguém ali pronto para receber. E é claro que não acontece com todos, mas quando a pessoa precisa conversar, está com algum problema, ela é atendida. E aqui no caso, geralmente é o nosso irmão Amarante ou a Sônia que faz essa atividade. Nós podemos conversar, orientar sobre questões que a pessoa precisa de uma orientação mais específica antes do início dos trabalhos, porque os nossos temas são sempre específicos. E aí, neste caso, nessa casa espírita, o atendimento fraterno era feito numa sala contígua ao salão maior.
E aí, é claro, aqui está o encarnado responsável pelo atendimento fraterno, amparado por 3 espíritos benfeitores que vão ajudar a receber aquela pessoa que precisa do atendimento fraterno e intuir a ele, porque como ele vai conversar, vai ouvir, vai conversar, muitas vezes aconselhar, ele precisa ter um bom entendimento do que a pessoa está passando naquele momento. Então aqui temos 2 exemplos. Neste primeiro caso, um senhor que chega para o atendimento fraterno, e aqui nós temos essa benfeitora que ela consegue, através da fluidoterapia, detectar que ele se encontrava com um problema na região cardíaca, um problema de saúde. Ele não estava se sentindo bem, foi à casa espírita e foi participar do atendimento fraterno. E muitas vezes a pessoa não sabe se aquilo é espiritual ou físico, e no caso dele era um problema físico. Então ela aqui aparece o cérebro, porque ela está intuindo a ele para que ele fale para o encarnado, para o médium, o que ele estava sentindo. E ao mesmo tempo eles intuem para o médium para que ele diga para aquele senhor que ele pode estar com um problema físico de saúde e que ele procure um médico. Então isso acontece com muita frequência. Aqui já temos uma situação diferente. É uma moça que chega para o atendimento fraterno, ela se encontra muito perturbada, muito aflita, e ela não sabe explicar o que ela tem. E aí a benfeitora percebe que conectado a ela está um espírito sofredor, que havia ficado lá fora. E aí ele é conduzido até o interior do recinto, ele é trazido pelos benfeitores espirituais, para que seja descoberta a razão dele estar obsediando ela, exercendo influência sobre ela. Onde eles descobrem que ele, na verdade, tinha sido o marido dela numa existência passada. E ela tinha abandonado ele, porque ela não o amava, e ele nunca tinha aceitado o término do relacionamento. Então ele foi para a espiritualidade com desejo de vingança sobre ela. Ela reencarnou, nunca havia contraído matrimônio, porque ele estava ali, perseguindo ela desde a infância. Ele tinha encontrado ela e estava perseguindo ela até a vida adulta. Então é claro que esse obsessor ia ser atendido, mas ela também, graças à influência dos benfeitores espirituais, iria receber o esclarecimento, para que ela permanecesse nos trabalhos da casa espírita, para que ela recebesse o passe, participasse de um grupo de estudos e começasse a desenvolver atividades que a ajudassem a sair daqueles pensamentos negativos que ela nutria. E aqui são os términos dos trabalhos, meus irmãos. Ao término dos trabalhos, as equipes espirituais retornam. Retornam para onde? Para o seu local de origem. Algumas delas vêm de colônias espirituais, que são cidades da espiritualidade. Outras retornam, outras vão para outros postos de trabalho. E aí aqui aparecem vários espíritos que foram recolhidos durante o trabalho. E aí aqueles espíritos que aceitam o atendimento, que aceitam serem socorridos, são levados juntos com as equipes. Por exemplo, todos os espíritos que nós trouxemos aqui hoje, alguns retornarão conosco para a nossa casa, mas outros aceitarão o atendimento e, com a graça de Deus, retornarão com os nossos benfeitores para alguma região da espiritualidade, onde serão socorridos, atendidos, esclarecidos e continuarão a sua existência na espiritualidade. Então nós podemos ver que existe muito trabalho na espiritualidade. Infelizmente nós não temos assim tantos voluntários no mundo encarnado, mas uma coisa é certa: quando nós desencarnarmos no plano espiritual, todos os espíritos esclarecidos são voluntários. Então, quando chegarmos na espiritualidade, vamos ter muito trabalho para fazer.
Eu sempre lembro do meu irmão que dizia: meu Deus, eu vou desencarnar e vou ter que continuar trabalhando. Sim, nós vamos continuar trabalhando, estudando, porque essa é a única forma de progredir, que é servindo ao outro, né? Então, nós vamos continuar em preparação para que quando retornarmos numa nova existência, retornemos um pouco melhores do que somos agora. Então, aqui estão as referências que eu utilizei na exposição, e muito obrigado aí pela atenção dos irmãos. Então vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por todos os esclarecimentos que nos foram direcionados nesta noite. Que eles nos sirvam de conhecimento, mas principalmente de vivências nas nossas relações com encarnados e desencarnados. Que cada um de nós possa ter recebido aqui as luzes de que mais necessitava e possa conduzi-las até o seu lar, junto aos seus entes queridos. Que continuemos conectados a esta amada casa espírita e que possamos nutrir bons fluidos, bons pensamentos e nos esforçarmos para repelir as energias deletérias que nos circundam e que muitas vezes nós atraímos. Pedimos pela fluidificação da água que se encontra sobre a mesa, que ela receba o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual. E assim encerramos a primeira parte da nossa atividade de hoje. Assim seja.